E aí, surfers, belezinha? Hoje o vídeo é para você iniciante que está pensando em fazer a sua primeira surf trip internacional. Eu sou Mayra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Eu reuni alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para fazer você pensar melhor, pensar bem aí antes de realmente investir numa viagem, numa surf trip quando se é iniciante. A questão não é ir ou não ir, pode até ser ir, mas mais consciente, sabendo o que esperar, alinhando as expectativas. Eu mesma, quando comecei em uma das palestras que eu fui de surf, eu ouvi uma surfista bem experiente falando sobre isso, no qual ela basicamente, eu acho que ela foi um pouco incisiva demais, mas assim, ela basicamente falava que não valia a pena o iniciante surfar, fazer uma surf trip internacional. Mas eu acho que depende da experiência de cada um e depende da experiência e expectativa de cada um. Inclusive, na época que eu ouvi ela falando isso, eu não ouvi, não quis ouvir, no caso, porque eu queria fazer a experiência independente do que ela estava falando ou não. Hoje eu sei que várias das coisas que ela estava falando faziam sentido, mas é por isso que eu tô trazendo aqui nesse vídeo para tentar te fazer refletir também sobre investimento, expectativa, o que se esperar de uma viagem dessa, se realmente vale a pena, se é o momento de fazer agora ou não. O primeiro ponto a se avaliar é o seu nível de surf e as suas expectativas com relação à viagem. Bons picos gringos de surf envolvem fundo de pedra, fundo de coral, que são fundos que não são apropriados para quem está iniciando. É claro que dá para aprender a surfar lá, dá, óbvio que tem gente que aprende a surfar em fundos assim, mas se dá para escolher, é melhor no fundo um pouco mais tranquilo, um mar um pouco mais amigável, até porque quando você está iniciando, qualquer mar, entre aspas, serve, então que seja mais seguro. E se o seu intuito é evoluir, talvez, dependendo do nível de surf que você tá, talvez seja melhor você evoluir antes aqui e depois viajar, fazer uma surf trip internacional para aproveitar melhor e principalmente o investimento que você vai fazer. Porque de nada adianta você ter um pico gringo clássico se você não consegue nem chegar lá no outside e ter uma segurança mínima de se posicionar, de sentar direito na prancha, de se sentir confortável minimamente ali para conseguir pegar uma onda. Porque quando a gente está começando, independente se as ondas estão clássicas ou não, a gente tem muito que evoluir. Principalmente nas etapas de você realmente pegar uma parede ou dar uma manobra. Outro ponto a se pensar é com relação ao investimento. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Existem profissionais que trabalham com viagem que vão tentar te vender um pacote de viagem, independente se você pega a parede, se você sabe se virar, se é seguro para você ir viajar ou não. Então tem que avaliar um pouco, capaz de te oferecerem um pacote pro Havaí se você nem conseguir sentar direito na prancha. Então, claro, se você tem dinheiro para isso, e é uma experiência que você quer passar mesmo assim, legal, vamos lá, vamos fundo. Só que, infelizmente, não é a realidade de muitos, né? Hoje em dia, para você fazer uma surf trip internacional, não vai menos que R$7.000 do básico, sendo bem low cost e poucos dias. Para valer o investimento, realmente tem que ser um pico bem pensado, de acordo com o seu nível, e na minha opinião, está quase já no nível intermediário. A minha primeira experiência de surf trip internacional foi para o Peru. Eu acho que foi um pico assertivo para mim, foi uma viagem que para mim realmente valeu muito a pena, mas eu realmente acho que se eu tivesse esperado um pouquinho mais na minha evolução do surf, eu teria aproveitado bem mais aquelas ondas. Valeu como experiência? Valeu, mas isso vai levar a gente para o próximo ponto. Tenho amigas que foram fazer essa mesma surf trip pro Peru, aliás, não a mesma, né, mas foram em outras condições, com outros grupos e de outras formas, mas que não acharam que não valeu a pena para elas, porque acharam puxado, fundo de pedra, não gostaram porque acharam que não estavam sendo bem assistidas lá, então passaram medo. Você está fora do seu ambiente, né? Fora do seu habitat natural. Além de você estar pegando onda, você está fora do seu país. Então é uma coisa aí importante a se pensar antes de encarar uma dessa. Outro ponto a se avaliar é qual a sua real motivação. Porque apesar de você ser muito iniciante, às vezes a sua motivação é só ir viajar mesmo, independente se é realmente para surfar ou pegar onda ou não. Às vezes você é um surfista iniciante que quer estar lá envolvido com outros surfistas, conhecer picos de surf, não necessariamente fazer uma evolução incrível, mas estar lá nesse ambiente, ter experiências novas. Então, legal, tem grana para isso, bacana. Acho que
estando com essa expectativa alinhada, a chance de sucesso é maior. Só lembre que às vezes, muitas vezes, os picos de surf assim são bem afastados e normalmente só tem isso para fazer, né? Existem grupos de surf que juntam outras atividades, né, e podem proporcionar outras experiências, mas pode acontecer de você ir para uma viagem onde, por exemplo, no Peru, no norte do Peru, só tem isso para fazer. Então, vão aí também conhecer o destino que você está procurando, se é um lugar legal ou não, se dá para fazer outras coisas. Um outro destino que é para iniciante e que também dá para aproveitar de uma forma turística é Costa Rica. Então, pesquisar bastante antes sobre onde ir e com quem ir vai te ajudar a alinhar as expectativas. Vou dar um exemplo de um amigo que eu conheço que quando estava no nível ainda iniciante, mas que ele acreditava já que estava num nível legal, quase intermediário, para fazer uma surf trip internacional e evoluir lá, pagou uma viagem para Mentawai. Eu não sei exatamente quais foram as condições da viagem dele, se ele foi com um grupo, com um professor, se ele foi sozinho encarando ali com a cara e com a coragem. Mas o que aconteceu é que, na verdade, ele voltou extremamente frustrado porque ele não conseguiu pegar nenhuma onda, voltou achando que era o pior surfista do mundo e, eventualmente, ele acabou até largando o surf. Eu não vou dizer que foi por conta dessa surf trip, eu acho que foi um conjunto de coisas, mas isso com certeza pesou aí no julgamento dele achar que surf talvez não fosse para ele. E esse vídeo serve para isso também, para alertar de algumas possibilidades. Então, para aproveitar melhor o seu investimento, o seu tempo, pesquise bem antes o pico que você vai, com quem você vai, para que seja a melhor experiência possível para o seu nível de surf e suas expectativas. Outra coisa que é legal lembrar, né, outro ponto, que a autoconfiança é crucial para uma surf trip dessa. Isso porque você tem que, assim como qualquer viagem, você vai ter que lidar com imprevistos lá no momento, e no surf não é diferente. Vários picos são point breaks e as ondas quebram somente em um lugar. Então quer dizer que você, iniciante, vai disputar, entre aspas, onda com os locais, com gente muito mais experiente, porque só tem onda ali. Não tem onde, por exemplo, no Brasil, que às vezes você vai para o outro lado e você ainda consegue pegar umas marolinhas. Tem pico gringo, a maior parte dos picos gringos, você só consegue surfar se você estiver ali no pico, mesmo, de fato. Então, você tem que ter uma autoconfiança de quando for a sua vez, né, de estar naquela fila ali dos surfistas, você ir lá, botar para baixo. Eu, sinceramente, na minha opinião, pegando onda ou não, pelo menos já botando para baixo já é um ótimo começo. Por quê? Localismo existe, gente que se acha dono do pico também existe, então se você demonstra um pouquinho mais de que vai puxar o bico, de que você, entre aspas, não merecia estar lá na visão dessas pessoas, você vai ter um pouco mais de perrengue para surfar nesses picos. Então, a autoconfiança aí vai te ajudar também a ter uma melhor experiência. E isso se dá na sua autoconfiança pessoal e na sua autoconfiança surfística. E isso nos leva a um outro ponto muito importante que eu nunca deixo de falar aqui no canal, é com relação à segurança. É claro que você tem que ser autoconfiante, você tem que botar pra baixo, mas não é pra ser sem noção, minha gente, não é sobre isso. Você tem que saber os seus limites pra não se colocar em risco, principalmente na gringa, que você não vai ter sua rede de apoio lá. Você pode ter uns amigos, você pode ter um professor com você, mas sempre é diferente, os hospitais são diferentes, os remédios são diferentes, então sempre bom se arriscar, mas se arriscar com consciência. Essa história de que só se vive uma vez, toma cuidado, porque é só uma mesmo, hein? E outra, eu não preciso nem falar que seguro viagem é imprescindível, não é mesmo? Já numa viagem normal, que quanto mais numa viagem de surf. Isto tudo posto, vamos reunir aqui então algumas dicas para você, se você realmente definiu que é o momento de você fazer uma surf trip, que talvez mesmo que você não seja aí o Gabriel Medina, a Sofia Medina, e você quer aproveitar uma surf trip, quer estar nesse ambiente, quer saber como é, quer se divertir, independente de pegar onda ou não, ou se vai ter evolução ou não. Minha primeira dica é vá com um guia ou procure um guia local bem conceituado que realmente vai te ajudar a surfar com segurança e nos picos certos de acordo com o seu nível de surf. Porque um guia ruim, um professor ruim, muito provavelmente só vai piorar a situação. Outra, não se arrisque desnecessariamente. Eu acho que é legal sim você ter um pouco de go for it, mas se colocar em risco numa surf trip internacional pode ser bem perigoso. Se possível, busque picos que sejam abaixo do seu nível de surf, um degrauzinho abaixo, para que você surfe mais tranquilo e realmente sinta aí essa evolução, consiga
surfar um pouquinho mais tranquilo, de repente até achar um flow aí nas suas ondas. Outra questão é isso que a gente falou durante o vídeo inteiro, não é mesmo? Alinhe as suas expectativas de acordo com o seu nível de surf e com a sua motivação com relação à viagem. Outra questão são os equipamentos. Leve sempre mais de um lash, do que um jogo de quilha e, se possível, mais do que uma prancha. E também um kit de reparo de prancha, se possível. Porque muitas vezes esses picos não tem lugares ali fáceis de compra, mesmo que seja uma coisa muito simples ali de equipamento de surf, que são lugares mais afastados. Então imagina você fazer uma surf trip internacional e não conseguir surfar porque ou quebrou a prancha, ou perdeu uma quilha, ou o lash arrebentou, né, gente? Acontece. Outra dica, leve o seu kit básico de remédios. Isso pra mim, nas últimas 2 surf trips, me ajudaram muito. Na verdade, na primeira me ajudou e na segunda ajudou a minha amiga. Porque na primeira eu tive uma alergia muito forte na pele por conta do John e graças a Deus eu tinha uma pomada ali antialérgica. Isso fazia parte já do meu kit viagem. E na segunda viagem, que foi para El Salvador, uma amiga me passou muito mal com intoxicação alimentar e graças a Deus eu tinha lá um remédio. Ela não tinha levado, mas eu tinha, e aí acabei ajudando ela com isso. Então sempre bom levar o kit básico ali dos seus remédios, até porque quando você precisa comprar um desse na gringa é bem mais difícil, né? São outros tipos de fórmula, outra língua, é perrengue. E a última dica é: prepare o seu físico antes. Uma surf trip internacional exige muito do seu físico. Se você não estiver preparado para isso, ou você, no mínimo, não vai conseguir surfar todos os dias como a gente sempre sonha, ou você, pior, vai surfar, mas vai se lesionar porque vai exigir demais de algumas partes do seu corpo. Então, o ideal é que você tenha um planejamento aí de treinamento físico mesmo, começar esse preparativo uns meses antes, para que você tenha fôlego e também tenha musculatura suficiente para aguentar uma surf trip dessa. E aí, você gostou das dicas? Se sente mais seguro para tomar essa decisão de viajar aí agora ou não? Ou você que é um surfista mais experiente, acha que faltou alguma dica aqui para os surfistas iniciantes? Coloca pra gente aqui nos comentários. Então é isso, galerinha, dá um joinha para ajudar na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo. Falou? Aloha!